Será que Portugal vale a pena? Morar em Portugal em 2026 com o discurso de xenofobia que estão falando, né? Que estão falando que tá ficando tudo caro. Será que vale a pena? Na verdade, esse vídeo é um vídeo mais pessoal. É um vídeo que eu vou te mostrar o porquê Portugal tá valendo a pena pra mim. Porque assim, hoje eu consegui uma estabilidade financeira e eu tenho um documento onde eu posso morar em qualquer lugar da Europa. Então, se eu quisesse morar em Luxemburgo, na Espanha, em França, eu conseguiria morar. Até porque o meu trabalho é digital. Então, eu consigo levar meu trabalho, meu conteúdo para qualquer país. Do mesmo jeito que eu produzo conteúdo aqui para Portugal, se eu fosse para outro país, eu ia ganhar muito mais dinheiro e crescer muito mais porque eu ainda teria o fator da novidade. Mas porque com tudo isso, eu ainda continuo insistindo e morando em Portugal. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu vou trazer a perspectiva do que é morar em Portugal através dos meus olhos. E eu gostaria de começar com esse vídeo aqui, que eu acho que é o fator principal. Vamos parar ali, moça. Calma. Vai levar alguma coisa sua? Para aqui, ó. Não consegue? Você sentiu o desespero dessa senhora, dessa mulher no vídeo? Ela tinha um carro bom, provavelmente tem chances de ter uma vida financeira estável também. Só que aquela questão, mesmo num trânsito com muito carro, muita movimentação, vidros fechados, isso o filme, não dava pra ver que era uma mulher dentro. E mesmo assim, o cara quebrou o vidro com um soco e assaltou ela em pleno movimento de uma avenida super movimentada. E eu acho que esse é um dos pontos principais de eu não ter votado pro meu país. Eu amo o Brasil, eu amo. Eu sou nordestina, eu amo o meu Nordeste, principalmente eu amo o Brasil. Morei em São Paulo também uma temporada, gosto demais de São Paulo. Conheci o sul do Brasil, a parte do Rio Grande do Sul, algumas cidades. Amo, adorei a parte do sul do Brasil também. Mas esse é um dos fatores principais, porque não adianta a gente estar numa terra onde a nossa sobrevivência, onde a nossa existência é colocada em xeque todos os dias. No Brasil, a gente já normalizou sobreviver. Mas quando a gente experimenta a Europa, quando a gente experimenta o ter uma vida diferente, a gente vê que não é normal banalizar o sobreviver, não é normal banalizar o ter que trabalhar significa colocar a sua vida em risco, sendo que você tá indo trabalhar para pagar as contas e você não sabe se no meio desse percurso vai acontecer uma situação dessa, como por exemplo aconteceu no vídeo, ou pior, né? Alguém poderia simplesmente terminar em um fim muito mais fatídico. A gente sabe que tem muitas vezes a pessoa chega armada, né? Um assalto armado, enfim. E aí acontecem situações muito piores. Eu acho que essa é a primeira, uma das principais. E isso vai para todas as classes. Porque não adianta você ser pobre, você ser rico ou você ser milionário. Essa realidade, infelizmente, do Brasil atinge a todos, independente de quanto você tem de dinheiro na conta. Claro que pro pobre atinge muito mais, porque você tá dentro do ônibus, tá dentro do trem. Então tá em ambientes que são muito mais perigosos. O lugar que você mora, talvez a favela que você mora seja muito mais perigoso. Pro rico atinge bem menos, né? Porque ele tá dentro da parede do condomínio, lá do alfaville dele, etc. Mas, infelizmente, é sim uma realidade que atinge a todos. Enquanto, por exemplo, você morando em Portugal, que hoje é o 6º país mais seguro do mundo. Do mundo! De 196 países do mundo, é o 6º mais seguro. Então, assim, principalmente eu, mulher, que quanto homem é assaltado e ele tem medo de roubar os pertences deles, nós, mulheres, quando somos assaltadas, nós rezamos pra Deus que seja apenas os nossos pertences. Porque por ser mulher, o mundo acaba sendo muito mais perigoso pra gente. Então, se possível, eu quero viver em um país que ser mulher não afete a minha existência, não coloque em xeque a minha existência nesse mundo, né? Mas vamos lá que a gente só começou o vídeo. Outra situação é que a gente vive como se fosse um conto de fadas, tá? Por mais que você viva anos, não tem como se acostumar se você saiu da realidade do Brasil. Tipo, agora eu tô passando numa rua, olha que coisa mais linda, e a gente tá em pleno inverno. Agora imagine isso aí no verão, como deve ficar a coisa mais linda, cheia de folhinhas verdes. Então assim, a gente vive como se fosse, sabe, um conto de fadas. Tudo é muito bonito, castelo, tudo muito preservado, sabe? Tem também belezas no Brasil, claro, só que aí que tá, também tem muitas partes que são feias, são sujas, as favelas, as comunidades e tal. Enquanto, basicamente, pelo menos aqui no norte, onde eu moro, isso não existe, né? Então, a gente vive como se fosse um conto de fadas 24 horas. E a segunda parte é essa aqui, ó. Vou entrar agora pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu já entrei, então dando um spoiler. A segunda parte é essa aqui. E essa aqui, você vai ficar mais de boca aberta do que a primeira. Outro motivo é esse aqui, ó. Nunca, nunca, nunca na minha melhor realidade no Brasil eu conseguiria ter. Ó, 38
1,63 a peça. Sabe o que é isso aqui? Já fiz muito isso na minha vida. Ó, essa aqui, R$39,19 a peça. Essa aqui é filé mignon. Essa aqui é a peça do filé mignon inteiro, ó. O corpo do filé mignon, que a gente fazia o estornedor, a cabeça do filé mignon. Agora me diga onde no Brasil você vai comprar uma peça de carne de filé mignon por 39 moedas. 39, tu compra o quê? 1 quilo de chã de dentro, no máximo? Aí eu vou levar essa aqui, acho que eu vou levar ela de 39, que tá mais bonita do que a de 38. Tá mais, dá pra fazer um estornedor. Vai passar a semana e ainda vou estar comendo carne, meu irmão. E comendo filé mignon. Então, tipo, nessa questão, o que é que eu tenho pra reclamar, cara? Pra que eu vou voltar pra lá pra passar necessidade? Tipo, ai, Camila, mas é só carne, tá? É alimentação, é qualidade de vida. Esse é o problema, a gente normaliza muito sobreviver, sabe? Ai, meu Deus, tô derrubando tudo. A gente normaliza muito sobreviver. Mas a gente tem que também botar em conta que comer é viver. E se existem as melhores coisas no mundo, é pra gente aproveitar, não é pra gente ficar só olhando, não. Eu vou levar essa daqui mesmo, tá R$39,19. Peçona de filé mignon. Nossa, fazer isso aqui, ó, com tudo. Fica uma delícia. E as coisas boas do Brasil não sente falta, não, ó. Ó, docinho de amendoim, uma parte da estante só de coisinha de brasileira. Você fala, mas o melhor do Brasil você sente falta. Não sente, não? Olha a comidinha brasileira aqui. E não para por aí, né? A gente também consegue, vai além da peça de carne de filé mignon. Pô, 88 cêntimos, 1 quilo de macarrão. 75 cêntimos, 1 quilo de espaguete. Vamos lá, R$1,09, 1 quilo de arroz. E eu sei que as coisas aí, por mais que, tipo, enfim, sejam baratas, apesar que não é tão barato assim, né? Aqui também, ó, feijão, que é uma coisa que não é típica aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem assim enlatado, né? Mas eu vou mostrar o grão, vocês gostam de grão. Que não é uma coisa típica, que não se come tanto feijão assim. 95 cêntimos, meio quilo, tá? Tem vermelho, tem de fazer feijão tropeiro, tem o carioca, tem o feijão branco, que faz a dobradinha do Brasil, tem, enfim, o manteiga, que é o carioca, tem o feijão preto, 95 cêntimos. Nessa questão, o feijão pode ser até mais caro do que no Brasil, né? Porque 95 cêntimos, meio quilo. Mas, pô, ainda assim é barato comparado ao salário, mesmo que seja o salário mínimo. E enquanto eu tava lá em cima, comprando meu filé mignon, meu carro tava aqui abastecendo. Vou tirar ele aqui do abastecimento. E aqui é assim, tá? Não é só porque ele é elétrico, não. O combustível também é você que abastece sozinha. Uma das coisas aqui de Portugal que é diferente do Brasil, no Brasil a gente tem fretista. Aqui a gente tem a gente, mas tem esse conforto, né? Vou lá em cima fazer compra e deixo meu carro aqui abastecendo. Comprei um Gibi aqui, ó, aquele amendoinzinho. E vamos pra terceira situação. Cara, eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro, mas daria um vídeo mais de 2 dias de vídeo aqui. Eu até postei recentemente uma situação que eu passei no serviço público aqui de Portugal. Uma situação que provavelmente eu nunca viveria. Na verdade, eu nunca vivi enquanto eu morava no Brasil e eu utilizava o serviço público de saúde do Brasil, viu? Não é que eu esteja falando mal do SUS. Antes que eu poste o vídeo mostrando o que aconteceu comigo aqui em Portugal no serviço público que jamais aconteceria no Brasil, eu não estou criticando o SUS, eu não estou falando bem de Portugal e criticando o Brasil, ou falando bem do Brasil e criticando Portugal, não. Eu estou mostrando 2 cenários completamente diferentes nos 2 países que eu vivi, quando a gente fala referente, por exemplo, à saúde pública. Olha só. Isso só acontece porque eu moro em Portugal. Se eu morasse no Brasil, essa situação nunca ia acontecer comigo. Eu tinha consulta marcada hoje para as 10h45. Só que eu tive uma reunião às 10 de trabalho, que era para terminar às 10h10, 10h20. Ia dar tempo de eu estar 10h45 no hospital. Pois a reunião terminou 10h30. Não ia dar tempo de eu chegar a tempo, que é o hospital no fundo. E aí eu não vim, fiquei muito triste. Inclusive eu falo pra vocês que saúde e documento a gente não deve nunca deixar de vir. A gente falta trabalho, mas sempre dá prioridade nesses 2 quesitos, né? Enfim, de repente eu recebo uma ligação do médico, mais ou menos umas 11h15, 11h10, me ligando e perguntando assim: senhora Camila, por que a senhora não veio pra consulta hoje? Detalhe, médico consulta no hospital público. Eu expliquei pra ele, né? Por conta do trabalho e tal. Aí ele pegou e falou assim: então faz assim, ó. Consegues vir até as 2 da tarde? Hoje? Falei, consigo, doutor. Visto a roupa agora, consigo. Ele, então venha. Eu falei, tá bom. Aí vim. Gente, nunca no Brasil um médico do hospital público vai me ligar pra perguntar o porquê que eu não vim na consulta. E quando eu falar que foi por conta de trabalho, ele fala, mas vem então mais tarde. E eu vim aqui resolver. Ainda saí com o exame tudo marcadinho direitinho. Você acha que isso aconteceria no Brasil? Responda com sinceridade aqui nos comentários. Você acha que aconteceria? Isso eu não trouxe pra vocês a questão da educação pública, né, do poder de compra. Não é à toa que eu tenho um carro bom, um carro que nem nos meus maiores sonhos eu teria no Brasil, com um carro de R$500 mil, eu sendo pobre. Eu não sou pobre, né, gente? Sou pobre em ascensão, mas continuo sendo pobre. Minha casa própria que eu comprei nos 30 anos de idade, que meu sonho era comprar até antes dos 30, né? Comprei exatamente no dia do meu aniversário de 30 anos de idade. Então, assim, coisas que eu sei que eu só tenho, que só são proporcionadas graças a Portugal. A mesma coisa o mercado
mercado de trabalho. Se você souber lidar, trabalhar como português, você ganha muito bem, você vive muito bem aqui no país também, tá? E eu posso falar isso porque eu sou empresária, eu tenho empresa aqui em Portugal, tenho uma realidade, mas o meu namorado, o Eric, ele trabalha registrado num armazém como operador de logística, também faz manuseio de operação de empilhadeira, e ele também ganha um salário, né? Eu não tenho salário, ele tem salário, então a gente vive duas realidades completamente diferentes, mas ambos somos muito felizes com os perfis e a realidade que nós vivemos aqui no país. E é por isso que eu não vou embora de Portugal, e é por isso que se você me perguntar se Portugal vale a pena, eu vou falar que sim, 500 milhões de vezes, porque pra mim, eu tô te mostrando aos meus olhos o porquê isso aqui vale a pena pra mim, porque não é um ponto ou outro, eu não tô falando sobre comprar roupinha, um topzinho de €1 nos saldos, ou a camisa de 5 euros nos saldos, na Primark, etc. Isso também é legal, mas também toda a vida que a gente tem, o conforto, a segurança, a gente poder ter sem medo, a gente poder viver sem aquele alerta de sobrevivência o tempo inteiro, principalmente eu que sou mulher. Então acho que esse ponto, ainda mais para mulheres e crianças, que é a parte mais vulnerável da sociedade quando a gente fala aí, né? Viver sem precisar ter medo, cara, é uma paz incrível, sabe? É uma paz, é algo espetacular, poder andar na rua com meu celular na mão e poder comprar o meu celular sabendo que vai ser tranquilo pagar ele, que o custo de vida, apesar dos aluguéis estarem caros, né, o custo de vida ainda comparado aos outros países, até mesmo o Brasil, ainda acaba sendo algo mais acessível e possível. Não tô falando que é uma vida fácil, não é, mas é uma vida possível e que dá pra ser bastante feliz. Eu quero saber a sua opinião, porque eu sei que tem muita gente que fala que Portugal não vale a pena, mas tem que entender também pelo olhar e perspectiva de cada pessoa, e no meu olhar e na minha perspectiva é exatamente essa, tá? Mas fica à vontade pra expressar a sua opinião aí nos comentários de forma respeitosa, ok? Agora eu vou treinar, inclusive, uma das coisas maravilhosas. Mano, eu pago 35 euros mensais, treino na academia com aparelhos de ponta, de última geração, ainda tem piscina. É, tipo, surreal. Só pra você ter noção, hoje eu fui mais cedo nela, agora eu vou para o de Cyclone. Eu fui mais cedo, sabe aquele carro da BMW que abre a porta assim, parecendo... O cara não estacionou pra ir lá pra academia? Então esse tipo de gente que você tem acesso, um negócio de 35 euros, mulher. 35 euros, não é nada 35 euros. Enfim, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like clicando nessa mãozinha assim. E me segue lá também nas redes vizinhas. YouTube, TikTok, Instagram, é tudo o mesmo nome, que é o Mila Britoque. Beleza? Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.